Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Cristo Libertador esteja na sua casa, na sua vida, com toda a sua família. E aí, estamos mais uma vez para refletir o tema do mês, a Igreja Doméstica, a importância dessa célula tão especial na sociedade e na nossa igreja. Nesse tempo de pandemia, nós tivemos que repensar a nossa caminhada, a nossa vida, o como ser igreja, o como evangelizar. Então nós tivemos aí pela internet, estamos tendo, formações, terço, encontros através desse mundo virtual. Na nossa sociedade, antes da pandemia, nós estávamos caminhando as famílias para um lado mais egoísta, cada um na sua, com seus problemas, mergulhado ali na sua individualidade, até o próprio casal, Cada um tinha compromisso o dia inteiro, mal se encontravam à noite e assim iam as famílias. Da mesma forma, é claro, com os filhos. Chegando essa pandemia, claro que as suas questões aí muito negativas, mas nós também podemos tirar alguns pontos que nós fomos obrigados a repensar e se reestruturar na nossa caminhada. O marido e a mulher tiveram que ficar mais juntos, meio que confinados na sua própria casa, logo também para aqueles que têm filhos, juntamente com o filho. Ou seja, tivemos que nos voltar mais para a nossa casa, para o essencial da vida que é a nossa família. Muitos casais, muitos casamentos, matrimônios se desfizeram nesse tempo, porque faltava isso, esse conhecimento, esse estar mais junto, o voltar-se para aquilo que era realmente essencial. E quando nós falamos aí de igreja doméstica, como nós podemos ver no catecismo da igreja, no número 1655, Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família, de José e Maria. A igreja não é outra coisa senão a família de Deus. Ou seja, igreja doméstica é isso, é a nossa casa, é a comunidade da comunidade. A igreja eclesial que nós conhecemos, a estrutura, ela congrega o povo de Deus. Todas as raças, todas as línguas, congregada no mesmo corpo místico em que a cabeça é Cristo. Tirando essa grande assembleia, esse grande coro, nós temos as pequenas comunidades, comunidade da comunidade, que é as nossas famílias, a nossa casa. Então a igreja doméstica tem essa importância de instruir, a igreja tem esse papel na formação das nossas crianças, da nossa família. Como Jesus, ele já não nasceu sabendo de tudo, e a formação dele não foi do dia para a noite. Eles tiveram pais dedicados que acompanhavam. Maria e José é o exemplo perfeito para nós dos verdadeiros catequistas. No amor e no temor a Deus, mostraram isso para o Cristo. É o que falta muitas vezes hoje na nossa família. Igreja doméstica é no seio da família que os pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé, e favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação sagrada. Que vocação sagrada que é essa? É o nosso batismo. A igreja eclesial, institucional, digamos assim, ela batiza as nossas crianças. Mas quem tem o dever de educar no crescimento da fé não é a igreja eclesial, e sim a igreja doméstica, como Jesus. Jesus não foi levado para ser educado no templo. Maria e José foram os primeiros catequistas do próprio Cristo. Então, eis a nossa importância no seio da igreja, a nossa família. É na família que se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal, do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os membros da família. Na recepção dos sacramentos, na oração
e ação de graças no testemunho de uma vida santa. O lar é, assim, a primeira escola de vida cristã. É uma escola de enriquecimento humano. E é aí que se aprende a resistência à fadiga e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e mesmo reiterado, e sobretudo o culto divino pela oração e oferenda de sua vida. Então, nesse seio familiar é que a gente aprende a amar, a perdoar, ou também não. O adulto que nós somos hoje é resultado do aprendizado que nós tivemos dentro de casa. O sofrimento que muitos têm hoje na sua vida é resultado daquilo que aprendeu ou deixou de aprender também com os seus pais. Então essa igreja doméstica, ela é fundamental na nossa vida. Então é nela que se encontra o início de tudo. A igreja batiza, mas os responsáveis para levar isso adiante são os próprios pais. E por fim, quando se fala ainda nessa igreja doméstica, a família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração. Fundada sobre o sacramento do matrimônio, ela é a igreja doméstica, onde os filhos de Deus aprendem a orar como igreja e a perseverar na oração. Para as crianças, particularmente, a oração familiar cotidiana é o primeiro testemunho da memória viva da igreja reavivada, pacientemente pelo Espírito Santo. As crianças hoje em dia, elas deveriam aprender um pouco mais com seus pais. O duro é que tem muitos pais, avós, também que não entendem, que não sabem. Como que Maria era uma mulher, ela não era ignorante, era uma mulher sábia, inteligente, instruída na palavra de Deus. E como que ela fez isso? Procurando, se formando, indo atrás, tendo também pais que se preocupavam com essa formação. Hoje em dia você pergunta para uma criança se sabe rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, não sabe e tem vergonha às vezes. Agora, se é para cantar uma musiquinha de funk, para dançar, sabe direitinho, né? Então a gente vai olhando aí como que está essa igreja doméstica, o valor que com o tempo aí foi se perdendo. E para que tudo isso também se encaminhe e dê certo, é necessário a fé, que é colocado no início do texto, que quando a gente fala em fé, é, primeira coisa, adesão de nossa vida a Deus. É colocar os nossos projetos ao lado de Deus. Deus quer caminhar conosco, então eu preciso aderir a Ele, colocar Ele como centro da minha vida. Outra coisa importante quando eu falo de fé é fazer a vontade de Deus, seja na alegria ou na tristeza, no Calvário ou também na Páscoa, Então, em qualquer momento da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, fé é isso, é na alegria e na tristeza. É um dom gratuito, é o que foi oferecido a Abraão. Deus procurou, Deus deu a Abraão esse dom maravilhoso. Ele se abriu. E nós, como que estamos? E para que a fé seja mais concreta, verdadeira, ela exige alguns pontos importantes. O primeiro ponto, uma resposta. A fé exige uma resposta. Qual é a resposta enquanto igreja doméstica que nós estamos dando para a sociedade e para a nossa própria igreja? Ela exige também um serviço de doação, de caridade, de amor. Colocar na cabeça que o mais importante é o nosso trabalho na construção do reino de Deus. O quanto que as nossas famílias, a igreja doméstica, ela se afastou também desse eixo, da sua verdadeira missão. Outro ponto importante que a fé exige, ruptura. Tudo aquilo que que nós não colocamos como Deus tudo aquilo que nós colocamos como Deus na nossa vida e não é de verdade precisa ser tirado. A gente coloca muitas vezes o dinheiro, os prazeres pessoais, a ganância,
Então toma lugar de Deus. A fé, ela exige ruptura com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Outra coisa que a fé também exige é uma escuta. Temos que ter uma escuta atenta à palavra, nos organizar nesse tempo de silêncio da pandemia e fazer mais oração entre nós, marido e mulher, com os filhos, incentivar também a comunidade, os vizinhos e, além de tudo, reconhecer Deus nos irmãos, nos mais fracos que padecem, na esposa, no marido, nos filhos. A fé exige esse reconhecimento. Tudo isso para que essa igreja doméstica aconteça, se mantenha firme e forte aí na caminhada. E por fim, a ação. Eu preciso colocar em prática. Eu não posso só aprender em teoria o que é a fé, o que é uma igreja doméstica, se eu não colocar em prática. E o amor tem que ser a base disso tudo. Então, meus queridos irmãos, que a paz de Deus esteja contigo hoje e sempre. E pense bem nessa questão dessa igreja doméstica, a missão dela, a função dela, que é primordial. Que o Senhor Deus esteja contigo, com toda a sua família, pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, Deus os abençoe e proteja sempre.